Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre as 7 trombetas do Apocalipse, quais são os seus significados, o significado de cada toque, o que podemos aprender através da Bíblia Sagrada, o que o apóstolo João nos mostra no livro do Apocalipse. Se você não é inscrito, aproveita esse momento aqui embaixo, vai se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas sejam elas alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Primeira trombeta, capítulo 8 de Apocalipse, ao verso 7, é descrito uma tempestade de saraiva de fogo e sangue. Essa é uma descrição simbólica para se referir aos diversos desastres que afligem a terra, para castigar o pecado dos ímpios e anunciar que não se pode perseguir a igreja impunemente. Esses desastres ocorrem desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Nota no versículo 7 a expressão "e foram lançados à terra", significando que essas calamidades são controladas do céu, ou seja, Deus é que controla, e são utilizadas como instrumento nas mãos do Senhor, que governa tudo. A segunda trombeta, capítulo 8, do verso 8 e 9. Aqui João escreve simbolicamente uma montanha, isso ardente, e sendo em chamas, sendo lançado, que é onde? No mar. Na primeira trombeta, o juízo atinge a terra seca. Agora, na segunda trombeta, o juízo de Deus também atinge o mar. Essa trombeta descreve todos os desastres que ocorrem no mar. E esse julgamento se mostra ainda mais severo que a primeira, pois 1/3 do mar é duramente castigado. Oceanicamente, essa mortandade, né? 1/3 dos seres marinhos, eles são destruídos. 1/3 das embarcações são destruídas. Essa descrição mostra a amplitude da destruição da segunda trombeta, pois ocorrem desastres escatológicos, econômico também, né? E é um grande número de mortes dos tripulantes e passageiros que, juntamente com suas embarcações, naufragam nas águas oceânicas. Terceira trombeta, do capítulo 8 de Apocalipse, e o verso 10 a 11. Nessa trombeta, vemos que o Senhor utiliza as águas doces como um instrumento contra o inimigo. Na primeira trombeta, a vegetação da terra seca é castigada. Na segunda trombeta, é o mar atingido. E agora a terceira trombeta, de vez, vai nas fontes das águas potáveis. A simbologia utilizada aqui é de uma estrela cadente, o que significa algo realmente impactante e assombroso. O nome da estrela é absinto, símbolo, é um símbolo de remeroso, ou seja, um símbolo amargo. Significa que um sentimento de aflição amargo tomará o coração dos homens, pois esse juízo é mais severo do que os 2 primeiros, pois a morte de pessoas explicitamente são mencionadas. A quarta trombeta, no capítulo 8, verso 12 em diante. Nessa trombeta, vamos falar a respeito a terça do sol, da lua e das estrelas, atingindo aqui, incluindo todos os mares oceânicos e pelos fundamentos anormais do corpo celestial, durante toda a presente era.
Da mesma forma como acontece com a vegetação, o mar, as águas doces e os astros também são instrumento nas mãos de Deus e anunciam o seu juízo. Quinta trombeta, verso 9, 1 ao 12. Antes do capítulo 9, ainda no versículo 13 do capítulo 8, João vê e ouve uma águia, um anjo, em algumas traduções, né, que são ditas, voando muito alto, para que seja vista por todos. A mensagem da águia é muito clara. Ai, 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 ai dos que morreram na terra por causa das outras vozes da trombeta dos 3 anjos que hão de andar e tocar as águas. Esse anúncio declara que as trombetas que se seguem e representam um juízo ainda mais severo do que os juízos anteriores. Quando o anjo toca a quinta trombeta, João vê uma estrela que cai do céu na terra. Essa queda está de acordo com o relato de que Jesus, em Lucas 10:18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa expressão demonstra claramente a condição de Satanás e onde ele habita na presença. Ele está na terra, o aviso de que foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Significa ele incita ao mal e recebeu permissão para fazer com que os demônios assolem a terra com suas operações malignas. Aqui, os gafanhotos não são alguns tipos de inseto ou qualquer nova praga que vai aparecer, né, nos últimos tempos. Esses gafanhotos simbolizam demônios que atingem o coração e a alma do homem com um grande assombro maligno e horror, deixando em um estado de aflição tão profundo a ponto de o homem buscar a morte na tentativa de aliviar suas dores. Isso serão bem opressores, mas não a encontrarão, pois nem mesmo a morte pode livrá-lo desses tormentos. O sofrimento causado por esses demônios é pior que a morte. Esses gafanhotos atingem apenas os ímpios, os homens que não possuem o selo de Deus, aqueles que com seus pensamentos e atitudes demonstram a plenitude da marca de Satanás em suas vidas. Nota que quando penso, ou o peso do abismo é aberto, uma grande fumaça e toma a atmosfera a ponto de escurecer o sol, simbolizando, a desigualdade, da escuridão moral e a respeito da espiritualidade promovida pela força do mal. Porém, por pior que seja esse cenário, não se trata de algo sem controle, pois o tempo de atuação desses demônios foi limitado por Deus. Eles agirão por 5 meses. Esse número também é simbólico, para demonstrar que essa atuação maligna tem hora certa para acabar. Muito provavelmente, os 5 meses foram utilizados por João por se referir ao tempo de vida de um gafanhoto. Isso é considerado desde o seu tempo como lavinha, aquelas lavinhas e ao crescimento, desenvolvimento, isso falando do animal. Quem conhece as características do gafanhoto entende, todo o seu crescimento, a sua simbologia, isso para utilizar como um perfeito,
Os gafanhotos são insetos insaciáveis, né? E devastam tudo, meus irmãos. Tudo pela frente é devastado. Vamos para a sexta trombeta, capítulo 9 de Apocalipse, verso 13 ao 21. Na sexta trombeta, podemos ver claramente como as coisas vão se agravando ainda mais, no sentido que o juízo de Deus avança para um desfecho final. E se a quinta trombeta traz grande aflição, a sexta trombeta traz morte. Já no versículo 13, vemos que é a oração dos santos que desencadeia, né, o juízo que será derramado sobre os ímpios. A voz que vinha do quarto ponta, né, na quarta ponta do altar, isso falando do altar de ouro que estava diante de Deus, esse juízo descrito na sexta trombeta é executado pelo quarto anjo que está atado junto ao rio Eufrate. Esse anjo não são os mesmos do capítulo 7, pois aqui trata-se de um anjo mau, né? Isso encarregado de executar o juízo de Deus. Precisamos observar esse anjo e incitar a humanidade à guerra, né? O que esse anjo vai fazer, né? Vai incitar a humanidade à guerra. Eles se deleitam nisso, eles gostam disso. O número do quarto anjo do Apocalipse simboliza o mundo, a criação, que isso significa que esse juízo tenha por proporção global, onde os anjos estão presos junto ao rio Eufrate. O rio Eufrate representa a Síria e a Babilônia, ou seja, o mundo iníquo. O profeta Isaías já havia utilizado uma enchente do rio Eufrate para simbolizar uma invasão do rei da Síria, Isaías 8:7. Contudo, João nos informa que esses anjos do juízo não podem fazer nada sem a permissão de Deus. Porém, quando Deus permitir que seja liberado esses anjos maus, eles vão trazer guerra com uma advertência de Deus aos ímpios. Pois isto João vê os exércitos no campo de batalha. E ele ouve, né, o número 200 milhões. Esse número também não deve ser estendido como literal, mas simbólico, representando um grande exército, quase humanamente incontável. Os cavalos e seus cavaleiros tinham apenas um objetivo de destruir a descrição dos cavaleiros e seus cavalos. Também não devem ser interpretada, né, de uma forma literal, mas sim precisamos simbolizar, né, os artefeitos e as armas de guerra de todo tipo, que eles matam, né, a terça parte da humanidade. A sexta trombeta não representa uma guerra específica, mas todas as guerras passadas, presentes e futuras que ocorreram ao longo do espaço e tempo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Essa trombeta tem o propósito de oferecer aos homens uma chance de arrependimento antes que a sétima trombeta seja tocada. Contudo, no versículo 20, podemos notar que ainda os incrédulos não se arrependeram. No capítulo 11, no capítulo 10, melhor dizendo, no versículo 11, do 1 ao 14, da mesma forma como ocorre, né, na sessão anterior, entre o selo e entre o sexto selo, né, e a sétimo selo, com um capítulo onde mostra aqui entre as 7 e a sétima trombeta, também ocorre, né, um indértio que inclui o capítulo 10 e a parte 11. O que é descrito nesse intervalo não se representa uma sucessão cronológica, mas a mesma história que compreende, né, a respeito de apresente ou apresenta, né, uma dispensação sendo recontada
de outra perspectiva. Histórias são contadas assim, né? Esse interlédio é dividido em duas cenas, onde ambas se referem ao papel do povo de Deus e seu testemunho durante a presente era. Na primeira cena, João recebe um livrinho, né, que significa que ele recebeu as mensagens proféticas e é um comissionado a proclamá-las. Apocalipse 10, 1 e 11. Aqui percebemos alguns paralelos com as passagens do Antigo Testamento, como Daniel 10, 5, 6, e os relatos sobre a convocação de Ezequiel, né, 2, 1, 3 ao 11. Na segunda cena, encontramos a descrição da história das duas testemunhas, Apocalipse 11, 1 e 14. De forma geral, podemos dizer, né, o interlúdio dos capítulo 7 enfatiza a segurança e a glória da igreja. A igreja perseguida. Agora, nesse interlúdio, a ênfase está sobre o sofrimento, sobre o poder, né? Devemos ter essa vitória final. A igreja há de ter essa vitória final em Cristo Jesus. A sétima trombeta, capítulo 11. A sétima trombeta introduz o final. Não se trata de uma descrição, mas de uma introdução. As próximas sessões do livro do Apocalipse serão responsáveis por lançar mais luz sobre esse evento. O que essa breve introdução representa na sétima trombeta mostra que quando o dia do juízo estiver chegando, o resplendor real da soberania de Deus será revelado em sua totalidade, pois toda oposição será destruída. Nesse momento, o reinado de Cristo será pleno e ele reinará vitoriosamente para sempre. A igreja diz amém. Também é descrita a igreja representada na figura dos 24 anciãos, regozijando e adorando ao Senhor. E encontra-se, né, partidas os povos se enfurecem, eles perseguem o povo de Deus, provocando guerra contra a igreja, acreditando ter vencido quando mataram tantos martírios, né, na fé, mas agora chegou o momento da vindicação, da justiça de Deus sobre eles. Nesse momento, os perseguidores receberão um galardão. E os perseguidos serão destruídos. O apóstolo João vê uma figura simbólica. Nessa figura, o templo de Deus está totalmente revelado e a arca da aliança pode ser vista. Então, houve o relâmpago, vozes, trovão, terremoto e grande saraiva. Isso significa que a arca é revelada e é representada, né, o novo pacto da graça e a comunhão entre Deus e o seu povo, baseado na expiação de Cristo para os salvos. Essa visão da arca representa a infinita misericórdia de Deus e a justificação que há para os seus eleitos, enquanto para os ímpios, essa mesma arca é simbólica de ira. E essa ira é totalmente revelada por isso. É que se segue o relâmpago, vozes, trovões, terremotos, saraiva, agora já não mais tempo. Não há mais tempo para o arrependimento. Os ímpios não poderão escapar das mãos de um Deus irado. Não se pode escapar da mão de um Deus irado.